Boa tarde, aqui é o professor Suzuki. Tudo bem, professor? São 18 de dezembro, sábado, 14 horas e 7 minutos. Orientação de TCC da equipe do Leandro, o Marcelo e Mayumi. Cadê a Mayumi? Não vai entrar? Ela disse que já ia, estava aguardando. Não sei onde ela ok. está agora. Eu mandei no Zap do Leandro aquele modelo da fibra, você viu, Leandro? Já passei para o Marcelo, a gente já está fazendo as alterações. Tá, tem que fazer as alterações porque tem que seguir esse padrão, tá? Eu preciso dar uma orientação no trabalho. E primeiro eu quero perguntar para vocês o seguinte: a primeira coisa quando a gente escolhe um tema é elaborar o problema, certo? O que é o problema? O problema é o elemento mais importante da pesquisa, é o que dá o norte da pesquisa, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual é o problema da pesquisa de vocês? É a resolução de problemas no ambiente de trabalho familiar, professor. Voltado Deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema é elaborado na forma de pergunta. Professor, eu cheguei Qual é a pergunta que vocês estão fazendo no trabalho? Como mediar os conflitos? Eu cheguei a elaborar na introdução. Como é? Não entendi. Fala, Marcelo. O que eu coloquei na introdução, no início que a gente fez, eu cheguei até a finalizar ela nessa pergunta, sendo já os objetivos. Só no final, no início dos objetivos, em cima logo, coloquei: o relacionamento do grupo que constitui a empresa é um fator importante para o equilíbrio de valor sentimental pessoal dentro da organização empresarial. Eu estou aqui com o trabalho, vamos ver, peraí. O relacionamento do grupo que constitui a empresa é um fator importante para o equilíbrio de valor sentimental pessoal. Eu não entendi, Marcelo. Você pode me explicar? Eu entendo que o relacionamento dos colaboradores, em mais específicos, gestores, sendo de mesma família, como é uma empresa familiar, eu entendo que esse relacionamento, se ele não for harmonioso, se não for um relacionamento positivo, qualquer conflito que ocorra, vai trazer uma decadência para a empresa, vai reagir de alguma forma negativa, trazendo, em muitos casos, de falência, né? Porque, mesmo sendo da própria família, se não for resolvido esses acordos, de mais específico a nossa empresa, que é uma empresa matrimonial, né, marido e mulher, esse relacionamento, se não for um relacionamento assertivo, um relacionamento positivo, qualquer conflito que ocorra vai refletir de forma negativa em toda a organização. Olha, você está explicando uma situação, mas você não falou qual é o problema. Eu não entendi. Professor, Leandro, você entendeu qual é o problema? É que ele está tentando dizer que essa parte aí, onde o senhor abordou, que é a problemática, forma de problema, tá com a Mayumi, ela já está fazendo. Aí a problemática que vai estar lá em forma de pergunta, como o senhor bem disse, é formas de mediar o conflito no ambiente de trabalho. Como mediar conflitos no ambiente de trabalho familiar. Peraí, deixa eu notar aqui. Como mediar conflitos no ambiente de trabalho familiar. No ambiente de trabalho familiar. Isso. No nosso, a gente até... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim.
Esse problema não é problema de pesquisa, esse aqui é problema de consultoria, ok? Que é diferente de pesquisa, de artigo científico, ok? Qualquer problema que comece com esse como, geralmente é considerado problema de consultoria, tá? Como é que você vai mediar o conflito? Entendeu? Não é também. Quando você fala em empresa familiar, que empresa aqui? Microempreendimento, Santa Chicória. Restaurante. Santa Chicória. O quê? Santa Chicória. Santa Chicória? Santa Chicória. Santa Chicória. Santa Chicória. Santa Chicória, isso. Onde é esse Santa Chicória? E fica localizado no Senador Lemos. Isso, fica do lado do Colégio Olympus. No Senador ali, Lemos. Quem é perto esse da restaurante? É da dona Ilka, que é a sócia proprietária, que também é chefe, e do marido dela, o sócio. Eles autorizaram fazer lá? Uhum. Sim. A gente foi lá, entrevistou, até tiramos foto, que eu até falei pro senhor. A gente até tirou foto, perguntei pro senhor, autorizaram, deram a pesquisa. Aí a pesquisa relacionada, como até o senhor falou, a gente só fez entre a dona Ilka, o marido dela, que é o chefe, que é o outro sócio minoritário, né, que ela tem a maior parte da porcentagem, que o negócio está no nome dela, e a gerente administrativa, a dona Larissa, que foi por onde eu conheci eles. Eu já conheço o marido da dona Larissa, ele apresentou, que ela trabalha lá como a gerente administrativa. Aí a gente fez a pesquisa em torno desses três. Principalmente deles dois, já que era sobre eles a premissa da nossa pesquisa. Vem cá, esse questionário aqui, que vocês colocaram, que tem 20 perguntas, vocês fizeram com quem? Apenas com a dona Ilka, com o marido dela e a dona Larissa Conde. A gente não estabeleceu entre os funcionários. Eles responderam? Responderam. A gente foi lá. Mas eles responderam o questionário. Vocês fizeram pergunta, eles falaram sim, não. É isso aqui? É isso? Não, a gente primeiro mandou esse do questionário, que foi esse virtual. Aí depois, quando a gente foi lá para uma visita, a gente levou já as perguntas subjetivas, que a gente achou melhor fazer. E também conhecer o local para saber, também para se aprofundar melhor na pesquisa, para conhecer eles melhor. Tá. Até onde consegue separar a relação pessoal da profissional, dependendo do conflito? Como consegue lidar com os conflitos sem afetar a empresa? Qual tipo de conflito é mais difícil? Formas utilizadas para contornar os conflitos. Tá? Ok. Bom, então eu tenho que pensar junto com vocês, para a gente construir um problema aqui, tá? Porque o problema é o que dá a conexão e dá coerência na metodologia, entendeu? Ok? Sim. Então, deixa eu colocar aqui. Porque é o seguinte, as perguntas objetivas, elas estão muito mal formuladas. Não existe esse negócio de sim, não, entendeu? E limita muito. Mas as perguntas subjetivas, elas estão até que relativamente boas, tá? Então, vamos ver se a gente consegue aproveitar das perguntas subjetivas. E sim, quando você fez a pergunta subjetiva, vocês gravaram a entrevista, foi? Não. Como assim, não chegou a gravar. Era para ter gravado. Era para ter gravado e depois vocês iam transcrever o que vocês gravaram. Entendeu? Quem é que estava lá quando foi feita a entrevista? Vocês três? Nós dois. Só vocês dois? Uhum. Tá? A entrevista tem que ser gravado, cara. E seria uma coisa rica pra caramba, porque vocês iam colocar no texto as palavras deles. Entendeu? Ok? Entendi. Até onde se consegue separar a relação pessoal da profissional? Você consegue lidar com os conflitos? Que tipo de conflito é mais difícil? Deixa eu ver se vocês colocaram. Vocês chegaram a colocar no trabalho? Sim. Eu estou lendo aqui, tá? Onde vocês colocaram o análise de resultados.
Isso que vocês escreveram aqui foi o que eles responderam, foi? Ou que vocês interpretaram? E eles responderam, professor. Por isso que a gente escreveu de acordo com o que eles responderam. Já que vocês que fizeram a entrevista, diga lá o que foi que vocês captaram sobre as perguntas que vocês fizeram. O que é que ficou? Você pode explicar? Sim. Por exemplo, dessas perguntas que a gente fez, a gente ficou até um pouco receoso, né, de perguntar, como a gente não conhecia se eles iam abrir, mas eles foram muito receptivos. Eles falaram que tem conflitos, que eles já se conheciam, primeiro namoraram, se conheceram quando faziam um curso de chefe. Aí a dona Ilka, decidiu ter um restaurante, aí ela persistiu na ideia e decidiu comprar pediu para ele ser sócio, por mais que eles fossem namorados. Aí quando eles conseguiram comprar, aí tanto que o CNPJ, tudo no nome dela, que conseguiu o capital porque ela tem, chamou ele para ser sócio minoritário e para ser chefe junto com ela. São os dois chefes principais, como a gente explana aí. E aí eles falaram muito da relação. Alguns problemas, a maioria dos problemas no começo, era sobre como estava começando o restaurante. Aí eles tinham esse problema para ver quem tomava na tomada de decisões. Sempre na verdade, era ela que ia, porque ela que estava a cargo, né, já que o nome dela tal. Ela sempre ia resolver, aí deixava ele sozinho na cozinha. Aí eles foram com isso, com o tempo, se ajustando, e começaram a fazer terapia de casal. E algumas das coisas que a gente até põe no texto da terapia de casal que eles fazem, eles pegam essas ferramentas indo tanto na vida pessoal deles, no casamento, como no trabalho. Aí depois eles até falaram que no ambiente de cozinha é muito... eu botei até no texto, é muito competitivo entre os subchefes lá, os ajudantes, os estagiários. Todos querem galgar uma profissão bastante... um competindo com o outro. Aí para eles foi até bom fazer esse tipo de terapia, porque eles eram chefes, né? Aí eles são co-chefes, como eles costumam dizer, de cozinha. Tem quantos funcionários lá? Tem quantos chefes lá? Só eles Chefes são dois. só eles dois. Só eles dois. O resto são subchefes. Quantos subchefes tem? Tem Dois. 3. Tem 3 subchefes? Quantos 3 funcionários subchefes. tem? Quantos funcionários tem? Quantos cozinheiros tem? No total são 5. Eles dois são 5. Eles dois como chefes e os... Eles dois como... Não, desculpa. 2 chefes, 3 subchefes, e 3 subchefes e ajudantes. E 2 ajudantes. Quantos tem? No total são 5. Isso, 2 ajudantes a mais. No total são 7. Eles dois, com mais os 3 subchefes e mais 2 ajudantes. Aí tinha o estagiário, mas ele saiu. Tá, isso que você acabou de falar em poucas palavras, você tem que colocar no texto esse histórico. Entendeu? Uhum. Porque o que está aqui está muito pobre, o que está aqui nesse trabalho aqui. Entendeu? Não tem nada. Eu vou ler para vocês, tá? Análise e discussão. Depois da aplicação do questionário, que foi respondido pelos sócios e sua gerente administrativa, tá? Inclusive tem que colocar o nome das pessoas, tá? Tem que colocar o nome das pessoas, tem que colocar o nome, tem que falar qual é o restaurante, qual é o endereço, tem que colocar tudo. Já que eles autorizaram, tem que liberar geral aqui. Não, okay? A gente botou, tá até aí o nome deles e só não tem o da gerente, só não tem o gerente completo, só não tem o da gerente administrativa. Depois da aplicação do questionário, que foi, inclusive, nem vai entrar na apêndice, tá? Não entra na apêndice, tá? Vocês colocaram aqui modelo de monografia, tá? Isso. É esse modelo que não é monografia. Está totalmente... Oi? Não, o que está aqui está totalmente fora. Está totalmente fora, sim. É totalmente fora, tá? Então, vamos lá. A análise do ambiente de trabalho sobre o aspecto de conflitos gerados, ocasionado por ser um microempreendimento de origem familiar
Ambos os sócios e a gestora, por meio de suas respostas, foram satisfatórias e positivas. Isso aqui é muito genérico. A entrevista foi muito boa, é isso que vocês estão dizendo, tá? Você tem que colocar aqui o que foi discutido, o conteúdo da conversa, ok? Outra, o feedback, e não é para colocar em forma de bolinhas, como está aqui, tá? É texto corrido, ok? O feedback foi aceitável, principalmente nas perguntas subjetivas respondidas pelos sócios. A forma como ambos descrevem os conflitos e a resolução foi bem explicativa. Não é para vocês escreverem isso. É para vocês escreverem o que eles falaram. Entendeu? Não é para vocês escreverem assim. Ambos descrevem os conflitos. Não, cara, é para vocês escreverem os conflitos que eles escreveram. Entendeu? Vocês Uhum. estão entendendo? Tá, então, vocês vão ter que apelar para a memória de vocês, porque infelizmente vocês não gravaram, vai ter que escrever tudo que vocês lembram sobre a descrição de que tipo de conflito eles têm. Eles devem ter falado, não é? Falou, a gente anotou. Quanto tempo levou a entrevista? Levou mais de 1h30, por aí, Pois quase é, 2 horas. é muito conteúdo. É muito conteúdo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, 15 minutos de gravação é texto pra caramba. Porque tem que colocar ipsis literis o que eles falaram. Uhum. Entendeu? Então tem muito conteúdo. A gente vai ter que apelar para a memória de vocês. Ou seja, Ok? esse questionário ele precisa ser basicamente tudo que eles falaram, né? Tudo que eles falaram. E Né? não de Ó, acordo eu vou como dar um está exemplo esse aqui, aí, né? tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês fizeram a seguinte pergunta, vamos lá. Vocês fizeram a seguinte pergunta, está aqui. Até onde consegue separar a relação pessoal da profissional? Tudo que eles falaram sobre esse assunto, vocês têm que colocar. Porque não está aqui no texto, tá? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Eu não estou achando nada aqui, tá? Outra pergunta. Como consegue lidar com os conflitos sem afetar a empresa e os funcionários? Onde é que está escrito isso? A gente destrinchou mais na parte da análise de resultados, mas como o senhor disse, não é as nossas palavras, né? Não são as Não, nossas palavras, são as não é a palavras palavra de deles. vocês. Vocês têm que colocar as palavras deles, entendeu? Não as palavras de vocês. E as palavras de vocês, Marcelo, estão muito genéricas. Olha o que vocês escreveram. Como ambos descrevem os conflitos e a resolução foi bem explicativa e concisa. Está dizendo o que no texto? Não está dizendo nada, absolutamente nada. Entendeu? Tem que colocar o que eles falaram, né? Do qual abordo que os problemas são mutáveis. Bom, aqui tem uma informação boa. Os problemas são mutáveis, assim como as pessoas, já que grande parte deles é gerado por elas. As maneiras de se adequar aos novos conflitos ocorrem por intermédio de novos estudos. Isso aqui também. Meu amigo, eu vou fazer um apelo para vocês, para vocês colocarem as perguntas no texto, essas 4, 5 perguntas, ok? E vocês vão ter que escrever tudo que vocês lembram sobre o assunto que eles falaram. Tá? Então, vocês vão dizer assim, ó, conforme fulana... Qual é o nome da mulher? Pessoal, Dona Ilka. Ilka. Dona Ilka. Conforme Dona Ilka, aí vocês vão tentar lembrar o que ela falou. O máximo de informações. Ok? O máximo de informações possíveis. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. A metodologia da pesquisa. A abordagem tem como intuito estudar, identificar, analisar o ambiente de trabalho. Portanto, para complementar a investigação no que refere ao assunto, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema para melhor desenvolvimento do trabalho, observação com tal, explicando o questionário para trabalhar em cima. Tá. É o seguinte, tá? Não tem nada de metodologia aqui, tá? Ok? A metodologia do trabalho de vocês é um estudo de caso, ok? É um estudo de caso, tá? O estudo de caso
que foi feito para analisar os conflitos. Cara, eu ainda não encontrei a palavra-chave aqui para descrever o problema de vocês. E tudo conecta com o problema, entendeu? Uhum. Sim, então é um estudo de caso da empresa fulana de tal, ok? O instrumento de coletas de dados, vocês vão dizer que foi uma entrevista, é uma entrevista, ok? A entrevista Uhum. com fulana de tal, vocês lembram o dia ou não? Lembro. Foi feita no dia tal, certo? Com os componentes Uhum. Leandro e Marcelo, no dia tal, Só papapá, um minuto, eu papapá. volto numa aula. Oi? Só um minuto. Não, desculpa, professor. Você está Continua. anotando, né? Então, o que, Estou. que é a metodologia? A metodologia é como foi feita a coleta de dados. Tá? Não tem nada de revisão bibliográfica. Tá? Esse negócio de revisão bibliográfica é trabalho de ensino médio. Ok? O trabalho de vocês é estudo de caso. Ok? Uhum. Deixa eu só, deixa eu só voltar aqui para a gente colocar o problema do trabalho de vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui na pergunta para ver se eu me inspiro no problema. Como consegue separar a relação pessoal da profissional? Como lidar com os conflitos? Como lidar com os conflitos? Qual o tipo de Pessoais. conflito? Qual o tipo de conflito? Qual é o tipo de conflito mais difícil? Eles responderam? Sim, Qual é? é o do pessoal para o. Como é que foi que ela Profissional. falou? Ah, do pessoal para o profissional, mas ela indicou, por exemplo, quando ocorre algum problema devido ao conflito do nível hierárquico, porque como ela é a dona, né? Ela toma algumas decisões que não incluem ele na tomada de decisões do restaurante, pelo nível hierárquico dela. Aí ela tem que tomar essas decisões. Aí isso E a ainda gera última um pouco de pergunta, a conflito. última pergunta, a última pergunta. Formas utilizadas para contornar. O que eles fazem para contornar os conflitos? Bem, como foi que eu falei, eles utilizam muito os instrumentos que eles têm na terapia, né, de casal que eles fazem uma vez por semana. Ah, Eles utilizam principalmente o método de cada um ver um fala para o outro o ponto negativo que achou daquele coisa. Qual foi eles capítulo logo, por exemplo. Esse é o do principal, né? Que eles abordam ainda. Ele falando para dona Ilka se refere. É porque em algumas tomadas de decisões tu não me inclui, por mais que eu seja teu sócio. Essa tomada de decisão, isso me deixou chateado, por exemplo, em mudar alguma coisa do cardápio, alguma coisa. Aí como ela tem que tomar decisões, ele explana para ela. E em relação a ele, esse é o principal dele, em relação a ele, o principal dela, que ela falou, é por ele na hora da cozinha. Como ela está resolvendo esses problemas administrativos que ela tem que resolver, o restaurante está aberto, ela se ausenta um pouco da cozinha e ele toma algumas decisões na cozinha, já que eles são co-chefes, né? Ele tem que tomar para mudar algum prato, não tem algum ingrediente, aí ele não avisa para ela e toma essa decisão. Aí esses são os dois principais que eles ainda se acham, pelo nível hierárquico deles. Como ela tem que se ausentar, tem que tomar decisão administrativa. Aí ela não fica na cozinha, aí ela toma sem consultar ele. Aí é a mesma coisa, quando ele se ausenta, ele tem que ficar trabalhando, que lá funciona só apenas no almoço e na janta. Aí ela tem que se ausentar para resolver problemas ou até sair do restaurante. Aí ele fica, aí ele muda algumas coisas do cardápio sem avisar para ela, entendeu? Aí fica nesse nível de contestação Ah, entre os dois, no conflito entre eles ainda. professor, sendo que não irá haver o anexo, esse questionário ele vai ter que ser transformado na entrevista e vai ser anexado no meio da não, não, metodologia. não, é o seguinte, vocês vão aproveitar a pergunta subjetiva. Sim, As perguntas objetivas, você tem, né? Só sim, não, né? é isso. Mas as perguntas subjetivas, elas precisam estar na metodologia, é isso? Não, ele tem que estar na análise e Análise. discussão dos resultados. Anota aí que eu encontrei um problema para vocês.
Anota aí. Sim? Quais os conflitos gerados no relacionamento profissional? Quais os conflitos gerados no relacionamento profissional em uma microempresa familiar? Vou repetir. Quais os conflitos gerados no relacionamento profissional em uma microempresa familiar? Certo? 2 pontos. Certo. Estudo de caso do restaurante fulano de tal, tá? Uhum. Santa Chicória, né? Um estudo de caso do restaurante fulano de tal, ok? Então, esse é o problema, tá? Eu vou compartilhar aqui aquele texto que eu passei para o Leandro e eu preciso explicar alguns detalhes que muitas vezes os alunos passam batido, tá? Tá. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando eu estiver compartilhando, me avise, tá? Agora está. Apareceu? Sim? Agora saiu. O professor saiu? Saiu. Saiu, professor? Saiu. Mas está gravando ainda aqui, eu acho. Tá, gente, tá. Saiu, né? Sim, Sim, Tá. saiu. Vou compartilhar de novo, tá? tá ok. Tá aparecendo agora? Está. Ok. Vocês estão vendo aqui o título? Alô? Sim? O título tem que ser em caixa alta. O título tem que ser em caixa alta e negrito. Uhum. Tá ok. Qual é o problema? Qual é o título do trabalho? O título do trabalho a gente vai tirar do problema. Os conflitos gerados no relacionamento profissional em uma microempresa familiar. Tá? Uhum. Tá. 2 pontos. Um estudo de caso do restaurante Santa Chicória. Tá. Ok? Tá bom? Aí você vai ter que colocar o nome e o e-mail dos integrantes da equipe na ordem alfabética. Tá Uhum. vendo? O Sim, Silene esse Andrade. manual foi que Hã? o senhor enviou ao Leandro, né? Esse Eu manual aí. mandei para o Leandro. Tá? Sim, sim. Então tem que estar na ordem alfabética, nome e e-mail de vocês três. E na frente do nome vai ter que colocar um asterisco. Um asterisco. Sim? Tá bom. Tá. Tá? No orientador, vocês vão escrever orientador, professor, mestre, que é MS, Gilberto Takashi Suzuki, Tá e ok. meu e-mail, professorsuzuki@gmail.com. Anotou, Marcelo? Sim, seu e-mail eu tenho. Tá, ok. Aí, no lugar de faculdade, você vai escrever Centro Universitário Fibra. Uhum. Centro Universitário Fibra. E aqui, esse e-mail que está aqui, ok? Uhum. Tá? Aí depois vocês vão fazer o resumo. Observe que o resumo, ok? O resumo está escrito. Qual é o objeto de estudo? Tem que falar do que se trata, ok? Uhum. A metodologia vai explicar que é um estudo de caso, ok? Os principais autores que vocês embasaram foi o fulano, fulano, fulano. Tá ok. E vão colocar aqui os resultados que vocês alcançaram e a conclusão. Tem que ter tudo isso no resumo, tá? Tá. Ok? E aí o resumo o resumo é um parágrafo só, é espaço simples, tá? Uhum. Não é espaço 1,5, tá ok? E Faça palavras-chave, simples. coloca aí umas 3 ou 4 palavras-chave. Tá bom. A palavra-chave, se não colocar conflito,
empresa familiar, alguma coisa, umas 3 ou 4 palavras-chave. Tá bom. Tá legal? Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Tá. Não. Pode continuar. Okay. Muito bem. Aí, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar aqui os tópicos. Não é para inventar moda, só tem esses tópicos aqui, tá? Tópico 1, não tem ponto nem tracinho. Tópico 1, introdução. Ok? Tá? Uhum. O que tem que ter na introdução? A introdução deve apresentar o texto de forma sintética, falando qual é o tema, os motivos que vocês levaram, né? Vocês colocaram no de vocês justificativa, tá? Então, os motivos que levaram você é a justificativa. Uhum. Por que escolher o tema? Ok? Tem que colocar aqui qual é a questão problema, que é essa que eu passei agora para vocês. Sim. Os objetivos. Tá? Então, nos objetivos, vocês vão escrever assim nos objetivos, ó. Anota aí nos objetivos. Anota aí, Marcelo. Tá? Objetivos específicos. Identificar, tá? Identificar entre os colaboradores da empresa, certo? Até onde eles conseguem separar a relação pessoal da profissional. E tem um objetivo específico. Outro objetivo específico. De que forma os colaboradores lidam com os conflitos? De que forma os colaboradores lidam com os conflitos sem afetar a empresa e os funcionários? Ok? Aí eu nem diria colaborador, acho que gestores, né? Acho que são gestores. Tá bom? Outro objetivo específico é identificar quais são os tipos de conflitos mais difíceis de se lidar no ambiente de trabalho. Identificar quais os tipos de conflitos, né, mais difíceis de se lidar. Está anotando, Marcelo? Estou, professor. Tá? Identificar quais as formas utilizadas para contornar os conflitos. Tá? Observe que o objetivo específico são as mesmas perguntas que eu coloquei das perguntas subjetivas. Percebeu? Percebi, sim. Percebeu? Tudo está linkado. O trabalho... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. De coração, tá? Estou falando coisa de coração. Eu achei o tema de vocês fantástico. Eu adorei o tema de vocês. Entendeu? Adorei o tema de vocês. Eu vou dizer outra coisa também. Se vocês tivessem me procurado antes, a gente teria feito um trabalho show de bola. Porque o trabalho de vocês, ele é um trabalho de cunho qualitativo. Inclusive, anota aí, Marcelo. O trabalho de vocês é qualitativo. Eu sei. Ele é de forma qualitativa. O trabalho de vocês não é um tema muito relevante. qualitativo. Então, o trabalho de vocês bastante relevante. é um trabalho muito mega interessante. E é uma pena vocês terem me procurado na véspera, nos 45 de segundo tempo. A gente ia fazer um trabalho maravilhoso. Primeiro porque eu achei o tema muito interessante. Entenderam? Uhum. Então, fica aqui o meu registro, tá? Tá bom? A gente vai ter que trabalhar no que a gente pode e vocês vão ter que trabalhar para burro de hoje e postar até segunda-feira, tá? Uhum. Tá certo? Sem problema. Eu lhe faço um voto de que ainda hoje à noite, não querendo incomodar o seu horário noturno, né? Porque o senhor tem seu horário pessoal, a gente pretende mandar algo já para o senhor. Tá bom, com o que a gente já tem. Já todo estruturado, o que o senhor falou, só mesmo se venha corrigir e estruturado todinho, completo. A gente já pegou lá a assinatura, a gente já assinou a Mayumi, okay. Já escaneamos só para botar. Agora eu vou falar outro assunto para vocês, muito importante, ok? Mega, ultra importante, ok? Que é o seguinte, clonagem de trabalho, ok? Eu peguei uma equipe, eu não vou citar o nome, né? É uma questão de ética, mas o trabalho estava todo clonado.
O que é um trabalho clonado? Eu vou explicar. Você sabe o que é um trabalho clonado, né? Uhum. Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Uhum. Então, por exemplo, uma equipe pegou um artigo científico que foi escrito lá Pronto. no Rio de Janeiro, por exemplo, certo? Os caras que escreveram o artigo foi um tal de Andrade e um tal de Souza, certo? E o Uhum. artigo Sim. foi escrito em 2020, um artigo bem atual. Tá legal? Estão acompanhando? Uhum. Estou. Então, o cara. Andrade Souza é nome fictício, certo? É nome fictício. Tá? Só para você vir de exemplo. Então, olha Uhum. só. Eles pegaram o artigo que está muito bem escrito, né? Lógico, é um artigo publicado, é um artigo bem escrito. E nesse artigo, eles pegaram vários autores, por exemplo, eles citam Kotler, eles citam Chavenato, eles pegam vários autores, e o que eles fazem? Eles copiam essa parte do texto, certo? Olha aí. Eles copiam a parte do texto, tá? Eles pegam a fonte, porque no artigo tem a fonte, certo? No artigo tem a fonte. Então, eles pegam a fonte como se eles tivessem pesquisado, Uhum. entenderam? Só que não Uhum. foram eles que escreveram. Quem fez foi esse Andrade Souza, entendeu? Então, isso é clonagem, tá? Eu falei com o professor Wilson falou com a professora Irene, e a professora Irene autorizou eu dar 0. Tá? Então, uma equipe de 5 pessoas ia levar 0, ia reprovar e não ia colar grau. Uhum. Tá legal? Isso da nossa turma, professor? Da turma Ou... de vocês, que é ou da Uhum. tarde ou da noite. Eu não vou falar qual é, Sim. ok? É do 8º, tá? Uhum. Muito bem. Desse ano já é, É professor. agora. Eu Aconteceu pensei que De agora. era um agora, fato, oitavo. Agora. Não, fato específico. eu tô falando de agora, mano. Eu tô falando de agora. Aí, olha só. Eu fiquei com pena deles, essa é a palavra, eu fiquei com pena deles. E olha que eu tinha orientado eles várias vezes. Várias Uhum. vezes. Eu orientei uma vez, falei que estava com plágio, né? Eu falei, olha, está com plágio aqui. Eles tiraram, mas tinha plágio no outro lugar. Mandaram de novo, estava com plágio. Mandaram de novo, estava com plágio. Eu tinha falado para eles, cara, começa do 0, não tem problema. Faz um referencial menor, mas tem que tirar o plágio. Aí mandaram a última, estava com plágio. Aí eu expliquei para eles, tá, onde estava o plágio de novo. Aí eles consertaram, ok? E o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo é que eles foram por trás de mim, foram falar com o professor Wilson, disseram que eu não orientei eles direito, que eu não orientei a forma correta e colocaram culpa em mim. Uhum. Eu estou ainda muito chateado com eles, porque eu acho que foi uma traição. Sim, entendo. Dei uma oportunidade para eles, ok? realmente é um caso bem, É um bem caso de triste, como o senhor traição. Eles falou. foram por Do trás nosso, de mim falar do mal de nosso mim. caso, professor, no nosso Oi? caso, a gente tem até que agradecer, no nosso caso, a gente tem até que agradecer A ao gente senhor de está pegar lhe essa bucha. devendo e muito, A É. gente tá lhe devendo porque o muito. que aconteceu É, referente a essa orientação de que ocorreu de Wilson dizer, né, ela está aqui, o nosso orientador seria outro professor, isso aí trouxe uma... saiu, Vou professor. sair. Opa, Voltou. caiu. Voltou. Voltou. Diga lá. É que com essa situação de que o Wilson entrou em contato com o Leandro agora, assim, com o senhor também, referente ao nosso orientador, a gente estava bem prejudicado, se não fosse praticamente, se não fosse o senhor, se fosse o outro professor, quem quer que seja, porque a gente tem um conhecimento há muitos e muitos semestres já, de que o senhor é um dos professores que possuem uma didática e uma interação muito aprofundada com todos os alunos, né? Uhum. Literalmente com todos. Eu sei que acaba lhe trazendo muita dor de cabeça, porque é o seu nome também que vai estar no nosso trabalho, né? Então a gente precisa aí correr mais do que contra o tempo, porque a gente já entrou em contato com o senhor às Ok. 45. Mas tá bom. Então tá. Então, ok. Eu estou falando tudo isso porque eu quero mostrar para vocês a forma correta de vocês usarem a citação, Uhum. ok?
Então, é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou tentar compartilhar uma tela. Veja se está compartilhando aí. Está compartilhando? Tá, Agora tá. está. Está compartilhando a minha tela no computador, né? Sim. Ok? Então é o seguinte, ó. Vocês vão entrar no Google. Tá aparecendo aqui o Google ou não? Está? Tá, Sua tá tela, sim. do seu Aí computador. você vai digitar a palavra acadêmico. Tá vendo aqui? Uhum. Tô. Aí tem aqui Google Acadêmico. Vocês estão vendo aqui, ó, Google Acadêmico? Sim. Vocês vão digitar no Google Acadêmico. Tá? Entrou no Google Acadêmico. O que tem no Google Acadêmico? O Google Acadêmico já está dizendo, né? É o Google, é a plataforma do Google e tem todos os artigos científicos, tese de doutorado, dissertação de mestrado, monografia, tem revistas científicas. É Uhum. um site Ok? muito Aí o que já eu conhecido. vou orientar vocês? Prestem bastante atenção. Tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Deixa eu entrar aqui no. Ok. Você vai escrever aqui. Mediação de conflitos. É um tema, né? Uhum. Mediação de conflitos nas organizações. Tá vendo aqui? Acharam? Sim, Tá? Bom, então, nós temos aqui 180 mil artigos, tá? Ok? Tudo bem? Então, tudo o que bem. vocês vão fazer? Vocês vão nos títulos, tá vendo? Olha aqui, ó. Organização de ensino, não tem nada a ver. Conflito nas organizações. Tá? O que é mediação de conflitos? Tá, deixa eu colocar aqui. Mediação de conflitos. Vamos colocar aqui se tem em restaurantes, tá? Restaurantes. Opa, já melhorou, né? Ok? Ferramentas na indústria gelopar. É Mediação, um estudo de forma de caso aí, aprendizagem provavelmente. de restaurante. Espera aí. E-mail hospitalar. Mediação de conflitos. Tem muito na escola, né? Ok? Turismo. Missão cumprida. Não tem. Vamos colocar aqui como estava antes. Mediação de conflitos. Ó, mediação de conflitos familiares. Vamos ver se tem alguma coisa. Tá? Professor, se o senhor puder pesquisar aí conflitos em empresas familiares, eu acho que aparece. Tá aqui, apareceu bastante. Ó, mediação de conflitos familiares. Tá vendo? Conflitos Isso. familiares. Não, vamos ver aqui. Conflitos Em empresas familiares. em empresas. Está aqui, ó. Conflitos em empresas familiares, tá? Melhorou. Sucessão de conflitos, tá? Empresas familiares, influência do estilo de liderança, problema de sucessão, governança, conflitos em empresas familiares, estudos de conflitos. Bom, eu vou clicar aqui, que está aparecendo um título interessante, tá? Ok? Muito bem, cliquei aqui, tá? Geralmente aparece aqui, ó, tá vendo, ó? Adobe, tá vendo aqui? O PDF, sim. Adobe PDF. Então, como ele só está aparecendo Adobe PDF, tá? Vocês pegam o título, dá uma copiada no título aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? Uhum. Tá. Ok? Dá um Ctrl C. O ideal é ler o abstract, né? Ok? Tem aqui o que contém o trabalho. Aí vocês vão aqui, ó, e vão baixar aqui no PDF. Viu que está baixando? Sim. Tá vendo aqui? Uhum. Abrindo. Universidade de Brasília, certo? É da Luciana Gieleser, ok? Uhum.
Tá? Aí vocês vão baixar, tá vendo aqui a setinha de baixar? Aham. Vai aqui no abaixar, certo? Como ele só tem o número, o que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl V, ó. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Ok? Dá um Ctrl V e salva. Tá? O nome não é válido. Tem alguma coisa aqui que ele está dizendo que não é válido. Às vezes tem um traço. Ó, 2 Sim, um pontos. asterisco, 2 pontos. Eu vou tirar esses 2 pontos aqui, tá? Vou salvar. Viu que ele salvou? Aham. Ok? Ele salvou. Certo? Abrimos o artigo, né? Aí vamos ler o artigo. Isso aqui é TCC, lá em Brasília, tá? Ok? Uhum. Ok. É de 2015. GSL. Ok, aí tem aqui o artigo, tal. Aí afirma que o negócio familiar é grande oportunidade de empreendedorismo. Ok. Vocês estão vendo aqui esse Osório? Vocês estão Sim, vendo? Aqui, ó, vocês estão vendo esse Osório? sim. Vamos. Ok? Osório 2011 afirma É, aqui um negócio, sim. ok. Eu achei legal isso aqui. Osório, tá? Então, o que vocês vão fazer? Osório, ele foi citado, tá aqui, Osório 2011, certo? 2011, ok? Aí, observe o seguinte, esse texto aqui foi tirada dessa autora aqui, ó. G. E. GSL. Zeller, e G. Zeller, Luciana Lima. O título do trabalho é Conflito, Trabalho, Família. Estudos de conflitos em empresas familiares. Ok? Uhum. Muito bem. Isso aqui é um TCC, né? Uhum. Um TCC, Sim. tem 29 páginas, tá? Ok. Isso aqui é da Uniceub, que é Centro Universitário de Brasília, tá legal? É de Aham. 2015. 2015, ok? E aí, tem que colocar qual foi o site, ok? Uhum. Tá vendo o site aqui em cima, ó? Aqui, Esse é ó, o. tá? Sim. Tem que copiar esse site, porque toda vez que você pega alguma coisa da internet, você tem que escrever assim, ó, disponível em Em acesso site. em, ok? Tá? Uhum. E aí, é o seguinte, deixa eu voltar para cá, deixa eu parar a apresentação, ok? E aí, eu vou colocar aqui no chat, tá? Vocês estão vendo o chat? Sim. Pode pôr. Não. Só um Então, minuto. vocês pegaram um texto, né? Você vai dizer assim, ó, segundo, aí você vai colocar, se for fora do parêntese, é caixa baixa, tá? Osório, tá vendo? Vai colocar Osório 2011, aí vocês vão escrever APUD em itálico, toda palavra estrangeira é itálico, e o Tá. APUD significa citado por, entendeu? Então, Aham. olha só, segundo Osório, APUD, aí vai colocar o nome da mulher, Luciana, né? E Gessera. Gisele Luciana Lima. Zeller, não, é só sobrenome. Tá. No texto é sobrenome e ano. Uhum. Gieleser, Uhum. 2015, 2015. tá? Então, você vai dizer assim, no texto, tá? Segundo Osório, 2015, Apud Gieleser, aí vai colocar aquele texto que vocês acharam. Uhum. Tal, vai escrever aquele texto que Do vocês mesmo acharam. jeito que tá no artigo dela. Do mesmo jeito que está no artigo. Se quiser transcrever, é melhor ainda. Tá? O Tá. que é transcrever? É escrever com suas palavras o que está escrito. Tá? Que é Uhum. melhor. Muito bem. Quando chegar nas referências, lá embaixo não é referência bibliográfica, é referência.
Na referência, você vai escrever assim, ó, G.E. Veller, vírgula, Luciana Lima, ponto. Aí o título do artigo dela é em negrito. Conflito, trabalho, em negrito. Tá. Trabalho, família, entre 2 pontos, de estudos de conflitos em família. É TCC, tem 29 páginas, certo? É da Uniceub, certo? Uniceub é Brasília, ok? Uhum. E o ano? 2015, ok? Então, Tá. se você fizer isso, você estará respaldado. Respaldado. Por quê? Porque é um texto que você tirou de um artigo, você está dizendo quem é o autor verdadeiro, que é essa Luciana, e da onde saiu, aí você vai escrever assim, ó, disponível em, certo? Aí vai colocar o site, tá? Tá. www, tal, certo? Acesso, vai ser tudo hoje, né? Sim. Acesso 18 de dezembro de 2021. Entenderam? Aham. Não basta colocar só que você tirou de uma revista científica. Você tem que dizer qual foi o site que vocês tiraram. Entenderam? Sim. Entendemos. Entenderam? Então, com Não, isso, tá. vocês vão poder fazer uma fundamentação teórica boa. Não precisa colocar muito, não, tá? Pode colocar aí uns 10 para cima, já está de bom tamanho. Tá. Tá? Eu prefiro que vocês façam 10 corretamente do que colocar 30 ilegalmente. Uhum. Ok? Coloca uns Tá 10 ok, que é tá de ok. bom tamanho, não precisa muito, não. Tá bom. Tá? E desenvolve lá a fundamentação teórica. Ok? Uhum. Estamos entendidos? Sim, sim, Estamos sim. entendidos? Tá. E deixa eu só terminar aqui, então, a estrutura do trabalho, tá? Tá. Deixa eu puxar para cá, 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 para cá. Veja se está aparecendo. Está aparecendo? Sim, o Tá. manual. Tá. Tá aparecendo. Então, a introdução tem que ter todos esses elementos aqui, tá? Coloque também aqui a sua relevância acadêmica e social, tá? Qual é a importância para a academia e qual é a importância para a sociedade, tá legal? Tá? Depois, o número 2 é fundamentação, tá vendo aqui, ó, caixa alta, fundamentação teórica, tá dando para ver? Sim, sim. Está. Tá? Então, o texto que compreende o desenvolvimento é o artigo científico propriamente dito, deve ter de 15 a 30 laudas, tá? Tá. Composto obrigatoriamente dos seguintes elementos. Então, a fundamentação teórica, tá? A metodologia, a análise. Então, é todo o conteúdo do texto, tá? Ok? Então, é só seguir aqui a orientação. Aí, tá? O número. Aqui mostra como é que você vai fazer a citação, tá? Se for uma citação direta, tem que ter esse recuo, tá? Ou Tá. citação indireta, tá tudo aqui. Tá ok? Aí, o número 3 é a metodologia, tá certo? Então, eu já falei para vocês, tá? Esse artigo Apêndice. tem como base estudo de caso. Estudo É de um caso. estudo de caso, É um estudo de caso. do restaurante fulano de tal, localizado na rua tal, cujos proprietários são fulano, 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 ok? Tá A ok. abordagem do trabalho, você pode dizer que trata-se de um estudo descritivo, anota aí, descritivo, ok? E ele tem um enfoque, ele tem um caráter, ele é qualitativo, Aham. tá? Então, tudo isso vocês vão escrever, tá? É um trabalho qualitativo, tá? A fonte
A fonte da coleta de dados são os proprietários, fulano e fulano. Tá. Certo? O instrumento de coleta de dados, está anotando, Marcelo? O instrumento de coleta de dados, ele é uma entrevista, tá? A entrevista teve X perguntas objetivas e 4 perguntas subjetivas, né? Aliás, não foi nem entrevista, a gente tem que dizer o seguinte, parte do instrumento de coleta de dados foi um questionário, tá? E a outra parte foi uma entrevista, certo? Tá bom. Okay? Tudo bem? A entrevista, o questionário foi feito no formulário eletrônico, foi naquele Google Forms? Sim. Tá, então, o formulário eletrônico foi realizado pelo Google Forms no dia tal, não sei o quê, contando tantas perguntas fechadas. Tá. A entrevista foi feita com os alunos, com proprietários da equipe fulano e fulano no dia tal, na hora tal, e encerrou tal hora, né? Teve 2 horas, 1h30, 2 horas de entrevista. Sim. Ok? Então, a metodologia é como foi feita a coleta de dados. Entendeu? Sim. Ok? Alguma pergunta ou não? Não. O senhor tá... Pode prosseguir. Ok, prosseguindo, né? Tá aqui, ó, todas as formas, né? E a limitação do estudo, que fala sobre as fragilidades, vocês vão falar exatamente que é um estudo de caso, então não é possível generalizar o resultado. O resultado reflete somente a realidade dessa empresa. Essa é a limitação. Sim. Ok? Beleza? Bom, aí, análise e discussão dos resultados deve ser organizada em torno das perguntas norteadoras. Sim. Tá? Essas respostas devem ser comparadas com fundamentação teórica, se for o caso. Tá? Então, o que vocês vão colocar aqui? Análise e discussão dos resultados. Vocês podem pegar todos os resultados da questão do questionário e colocar aqui, certo? E eu acho também que se a gente trabalhar só com as questões subjetivas, já é suficiente. Tá ok. Então, vamos trabalhar só com as questões subjetivas. Tá bom. Okay? Então, na análise dos resultados, vocês vão escrever assim, tá? Segue abaixo a análise dos resultados com base na entrevista realizada no dia tal, mês tal, ano tal, cujas perguntas foram as seguintes. Aí você vai colocar a pergunta número 1, você vai colocar lá a pergunta que vocês fizeram e vai escrever o máximo que vocês lembrarem do que a mulher falou. E tem que dizer assim, a entrevista foi feita com fulana de tal, tá? Tá. Entrevista foi no caso, os dois. No caso, a dona Ilka, o marido seu João e a gerente administrativa, a dona Larissa. Tem que colocar o nome de todos eles e os cargos. Tá. Okay? E aí, você vai colocar... Professor, só uma dúvida. Aí, como eles, nesse caso, a gente põe, né? Da ela, a gente sabe que é gerente administrativa, e no caso da Larissa e do seu João, como eles não vai estar aplicando, né? A gente põe sócio, assim. Pode colocar sócio proprietário. Sócio proprietário, os dois, né? Os dois. Aí não entra essa parte de chefe de cozinha, só que eles são sócios proprietários, né? Tá? É porque você vai ter que escrever o que eles falaram. Sim. Aí você vai dizer assim, de acordo com a dona... Qual é o nome dela? Dona Ilka. Dona Ilka. Conforme a dona Ilka, não sei o quê. Se vocês lembrarem de uma palavra que ela falou, coloca entre parênteses. Sim, perfeito. Okay? As palavras dela, né? Se vocês lembrarem da fala dela, coloca entre parênteses. Sim, a citação delas e dos outros também, né? Como o senhor falou. Dos outros também. Dona Ilka falou isso. Entretanto, o marido dela falou assim. A gerente falou não sei o quê. Tem que colocar tudo. Por isso que o ideal era se vocês gravassem. Tá. Porque a gente não lembra de tudo, entendeu? Ok? Então, vocês vão ter que escrever o máximo que vocês lembrarem das 4 perguntas. Tá. Entenderam? De acordo com as nossas anotações aqui, né? De acordo com o que vocês anotaram, tenta lembrar o máximo que vocês puderem. Porque a gente anotou também, professor, muita coisa, tirando das perguntas, né? Algumas coisas, foi uma entrevista mesmo. A gente anotou várias coisas, algumas coisas até do que eles falaram, eu aproveitei e anotei sem problema nenhum. Que não tinha nada a ver.
Aí o número 5 é conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é a resposta da pergunta. Né? Qual foi a pergunta que a gente fez? Quais são os Anotou aí, conflitos? Marcelo. Né? Isso, Quais isso. são os... Então, aí a conclusão, você vai dizer assim, olha, pelos dados obtidos, chegou-se à conclusão que os principais conflitos são essa. Pronto. Entendeu? Tá, ok. Com isso, a gente tem uma coerência no texto de vocês. Perceberam? Perfeito. Perceberam? Tá? Porque como está aqui, está muito bagunçado como está aqui. Sim, Não sim, dá para sim. entender nada. Tá certo? Tá? E não é para escrever em forma de tópico, em forma de texto corrido normal, tá? Texto, Uhum. de Ok? acordo com o manual. De acordo com aquele manual lá, com esse manual aqui, tá? E aí depois o abstract. Eu acho que o abstract, tá? Vocês podem colocar depois do resumo. Por quê? Porque a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ele coloca o abstract depois do resumo. Tá? Esse template é antigo, é o modelo da fibra que é colocado depois, mas coloca depois o resumo, tá? Que é o correto. Tá. Foi isso que a gente também estava em dúvida, a gente até queria saber, que fica lá atrás, né, professor? Mas acho que fica Coloca até lá na melhor, como o senhor frente. falou, depois do resumo, fica mais a ver, como tem os novos aí. Tá? O abstract é fácil, é só vocês copiarem e usar o tradutor do Google, que ele traduz super bem, tá? Perfeito. Ok? Muito bem. A paginação é o seguinte, e tem que colocar. Vocês colocaram aqui a folha de aprovação, não, né? Vocês colocaram a folha de aprovação, né? Tá. A paginação, ele começa a paginar a partir da introdução, tá ok? E você começa a contar a partir da segunda folha. A primeira folha, que é a folha principal, ele é 0. Aquela primeira folha é 0. Tá? Então, pelos meus cálculos no trabalho de vocês, a primeira folha é 0, a segunda é 1, a folha de aprovação é 2, aí tem aquela parte que tem o título 3. Uhum. Né? Se o resumo for muito grande e tiver 2 folhas, tá? Então, pode ser que a introdução comece na página 5. Depende do tamanho. Do Depende resumo. do resumo. Se o resumo for pequeno, então provavelmente é a página 4 que começa, a paginação. Tá. Tá legal? Ressaltando, a paginação começa a partir depois do resumo. Da introdução. A partir da introdução que começa a paginar. O que é paginar? Colocar um número na página. Pode ser em cima, pode ser embaixo, e outra critério de coisa, o vocês. resumo, ele não precisa ter um limite de palavras? Tem. O resumo tem, eu acho que é 250, uma coisa assim. Tá. Tá? Sim. Não vai ser muito longo, tá. não, né? Tá. Tá, perfeito. Ok? Bom, então, em linhas gerais, essas são as orientações, tá ok? Se vocês seguirem essas orientações, ele vai estar dentro do parâmetro da fibra, ok? Estou vendo aqui que essa apresentação ela foi gravada. Tem como o senhor enviar ela para a gente ou não é possível? Não, eu posso gravar. Eu vou gravar, mas eu não vou editar, tá? Eu vou gravar como tá aqui, tá? Tá, perfeito. Não tem problema nenhum. Agradeço. Tá, então tá. Terminando aqui, eu vou passar o link para vocês. Tá. Agradeço, professor. Então, hoje à noite ainda a gente dá um parecer. E, professor, essa da parte que a gente já fez lá no final, né? Como o senhor disse, a gente já escreveu, né? Só como tá lá no texto, a gente faz dessa parte onde a gente preenche o seu nome, onde a gente já preencheu o nosso, meu, do Marcelo, da Mayumi, aí botar o senhor, né? Professor coordenador Gilberto Takashi Suzuki. Professor orientador. Como tá lá, né? Naquela parte de preenchimento do coisa, a gente só botar Gilberto. E tem que botar ele já com a nossa anotação e logo depois as referências, como tá seguindo o manual que o senhor mandou, que eu vi lá. Ou pode mandar ele... Essa é a dúvida. Eu não entendi. Pergunta de novo que eu não entendi. É porque, como seguindo o manual, quando o senhor mandou lá, né? O senhor disse que tinha que escrever os nossos nomes, nossa assinatura, minha, do Marcelo e da Mayumi, datar lá, né? Escrever, imprimir. Mas lá no manual a gente segue o mesmo padrão, porque antes dele, depois dele, vem as referências. A gente colocaria as referências depois dele, desse papel aí, do manual que tá lá.
Não, Aí a embaixo no seu referência manual. é no final, Leandro. Não, isso. O senhor pode ir descendo aí? Aí, nesse mesmo, só para essa parte que eu tô Essa falando folha depois. aqui? Isso, essa Isso. folha mesmo aí. É essa Ah, dúvida que a No gente. final do manual. Vai, lá a na parte do... penúltima folha, eu acho que é a 11 ou a 12. Passando essa, eu acho. É essa daí, ó. Nessa que o senhor falou pra gente. não, essa aqui? É, que o senhor disse pra gente botar nosso nome. O senhor falou Não, no áudio. não, isso aqui não precisa, não. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é para quando tem apresentação oral, entendeu? Ah, tá. Não, porque a gente ficou em É dúvida isso quando o aqui, senhor ó. falou lá no áudio. É isso Ah, aqui que tá. referências. A Então, essa referência. folha de aprovação não precisa. Não, a folha de Essa outra. aprovação não, É a é primeira. aquela que vocês colocaram. Ele não está aqui nesse manual, é outro. É aquela Ah, tá. mesmo que a Daquele, gente... esse mesmo que a gente fez. É isso que vocês fizeram, a folha da aprovação. Ah, tá. Ok? E a Tá. Aí, referência tem que. O sobrenome dos caras tem que estar na ordem alfabética, tá? sim. Sim. Ok? Perfeito. Aí Perfeito? essa folha, professor, onde a gente pegou. Onde tá que essa. A gente mandou, a gente tem que anotar de punho mesmo. É de punho. Tá. Assina. O que você pode fazer, e alguns estão fazendo, é pega a assinatura, transforma numa imagem Ah, sim, perfeito. e Tá. cola, copia e cola aqui. Tá. Perfeito. Tem que aumentar o tamanho desse espaço, porque aqui só tem espaço para um aluno, tá? Sim. Abre um pouco o A gente espaço. vai ter que editar um pouco, abrir e botar o nome de nós três. É. E aqui vocês escreveram bacharelado, é bacharelado. Agora que eu vi. Bacharelado. Foi nessa tua edição que tu mandou, Lu. O Não é Marcelo nem, tava não é nem agoniado. bacharelado. Pode colocar logo, graduação em administração. Coloca graduação, tá? Põe aí, Marcelo. Você já tá aberto? Ele já tá. Por Anotou aí a favor. observação, Marcelo? Já sim, Graduação, professor. ok? Tá. Ok. Ok, professor. Eu fico lhe aguardando nesse link aí da aula. Que a Tá, Pra gente já gente, tá. Vai pra começar gente e já lhe ficar manda mais tarde. tá bom. Eu vou preparar aqui o reabsorvendo link o aí que eu mando foi para dito. vocês, tá bom? Perfeito. Tá ok, professor. Mais Ok, uma vez, beleza. obrigado, professor, pela ajuda. De coração, obrigadão, gente. Vai lhe Ok. mandar. Ok, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.